Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? Como é que foram de final de ano aí, de Natal, de Ano Novo? Espero que tenha sido tudo bem aí com vocês e com a família de vocês. Com a virada aí, do ano, com o início aí de um novo ano, início de 2023, quem tá aí na pegada principalmente, de passar em medicina, tentando aí a sua vaga em medicina na Federal, é comum aí nessa virada de ciclo a gente se deparar com a seguinte situação: qual é a hora certa de voltar a estudar? Eu devo voltar a estudar agora ou eu espero a nota do Enem? Espero aí a divulgação da nota do Enem, o resultado do SISU, para aí sim eu começar a estudar. Ou seja, qual é o melhor momento? Vamos bater um papo sobre isso? Bom, antes de mais nada, gente, é bom falar aqui, desde um princípio, que não existe fórmula pronta, Não existe fórmula pronta aí tanto para ser aprovado ou para falar o melhor momento de voltar a estudar ou não, Eu não sou a dona da verdade, nem eu, nem ninguém. Não acredite nesses vídeos assim, faça isso e você vai conseguir. Não, isso tudo é muito subjetivo, Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu ritmo, E você precisa ver aí realmente o que funciona para você. Mas para ajudar nesse processo, eu acho legal falar aqui a minha experiência, Ou seja, o que deu certo para mim, que às vezes pode ajudar aí você ou outras pessoas que estão na busca aí pela aprovação em medicina na Federal. No meu caso em específico, se vocês estão acostumados aí a assistir os meus vídeos aqui no canal, vocês sabem, Já falei várias vezes no Playlist Medicina e Enem, tem vários vídeos sobre isso, que eu demorei 3 anos até conseguir a minha vaga. Para mim só servia o UFJF em específico, Então eu fiquei realmente insistindo aqui na UFJF. Eu entrei pela ampla concorrência. Aqui na UFJF é um pouco mais difícil de entrar porque metade das vagas são reservadas para o PISME, para o Programa de Ingresso Seriado Misto, destinado aí a pessoas que estão terminando o ensino médio. Tanto que a metade da minha turma aí tem mais ou menos 18, 19 anos, Bem novinha mesmo, porque acabou de terminar o ensino médio. Então a outra metade é destinada para o SISU, Enquanto outras universidades aí você tem a totalidade das vagas voltadas para o Enem, para o SISU, aqui na UFJF é um pouco mais difícil, porque metade das vagas já estão fora do Enem. Eu demorei certo tempo para passar e a cada Enem que eu fazia, depois que acabava o Enem, eu conferia o gabarito, eu sempre ficava nessa dúvida, Eu volto a estudar de imediato ou espero? Bom, tirando o Enem que eu fiz como diagnóstico, que eu fiz aí enquanto eu ainda trabalhava, Eu ainda não tinha pedido demissão para me dedicar totalmente aos estudos, para passar em medicina, eu ainda não tinha tomado totalmente a minha decisão. Os outros Enems que eu fiz, que foram 3, eu tive aí posturas diferentes, De acordo com o quê? O que determinou aí essa minha postura depois do Enem? Foi o meu número de acertos. Como o Enem é imprevisível em relação à nota por causa da TRI, que é o método de resolução, que é o método aí de nota baseado na teoria de resposta ao item, não tem como você saber muito bem a nota que você vai e se você passou ou não, Porque depois tem um longo e desgastante processo aí no SISU. Se você já participou, você já sabe como é que é, A aflição até o último momento você não sabe realmente se você passou ou não. Não tem como saber. Porém, o número de acertos a gente dá mais ou menos um norte e foi com base nesse número de acertos que eu determinei aí se eu voltava a estudar ou não. Nesse primeiro Enem, tirando o Enem diagnóstico, como eu falei, no primeiro Enem que eu fiz assim, depois valendo mesmo, estudando, eu me recordo que eu havia feito 126 acertos. E apesar desse ano, eu estivesse otimista em relação à minha aprovação, porque eu realmente estudei muito, eu realmente me dediquei, com esses 126 acertos, mesmo tendo cota de escola pública, eu voltei a estudar depois de pouco tempo. Eu não esperei totalmente a nota, porque eu sabia que 126 acertos ainda eu teria que contar muito com a fé, muito com a sorte para conseguir uma vaga, porque eu sabia aí que eu teria que fazer aí pelo menos uns 140 acertos para estar algo mais ou menos garantido, apesar de eu falar que sempre, que não existe nada garantido em medicina e em se tratando de Enem. Mas enfim, eu estava esperando aí ter por volta de 140 acertos, porque eu sabia que essa era mais ou menos o mínimo aí para você começar a perceber se você tem chances ou não. Então eu vi que 126 acertos lá na época ficaria muito baixo, mas eu não voltei a estudar de imediato, Eu esperei aí mais ou menos passar o Natal e Ano Novo, como agora.
E logo em seguida eu retomei os estudos, né, antes de sair a nota, mas não retomei os estudos, né, de maneira como eu estava estudando antes, né, horas por dia, aquela coisa ali imersa mesmo no conteúdo. E eu recomendo vocês, né, que reflitam muito sobre isso, né, se você estiver disposto a estudar, a voltar a estudar agora, não vai com tanta sede ao pote, né. Eu acho que a palavra-chave aí é prudência. Tenta ir com calma, né, tenta ir devagar, até porque você ficou um tempinho parado. E você vai ter aí um longo processo pela frente, né? Você vai ter um longo caminho a percorrer. Então tenta começar devagar, né? O mais importante que eu percebi aí, o que eu aprendi ao longo desses 3 anos até passar em medicina na federal, foi a questão da constância, gente. Não adianta nada em um dia você falar, nossa, eu vou estudar agora 12 horas, nossa, hoje eu vou estudar 12 horas por dia, agora eu tô com sangue no olho, agora eu vou fazer um monte de prova, vou fazer FUVEST, vou fazer... É comum, né, essa reação, assim, de raiva. Não, agora eu vou pegar pra valer. Só que é muito difícil você manter esse ritmo, assim, em termos tanto de horários quanto dessa raiva. Vai ter dias que você vai estar em baixa e você não vai conseguir manter esse ritmo, né? É difícil você manter esse ritmo constante e a tendência é vir aquela frustração e aquela autocobrança, assim, poxa, eu não tô conseguindo. Aonde que eu tô falhando, né? Não tô conseguindo manter o ritmo. Então eu acho que é sempre melhor você ir devagar e sempre estudar um pouquinho por dia, começa devagar. Gente, eu adotei mais um gatinho aqui, eu resgatei, deixa eu pegar ele pra vocês verem. Ele tá brincando aqui com o fio. Olha que bonitinho, gente. Eu já tenho 2 gatos, né? Aí eu achei esse aqui num terreno, eu fui almoçar um dia, achei ele no fundo de um terreno, aí ele tava todo preso, pequenininho, bem pequenininho. Aí eu peguei pra colocar ele pra adoção, porque eu fiquei com peninha, sabe? Tão bonitinho. Aí dei banho, tirei pulga, dei vermífugo, cortei a unha, ele é muito bonzinho. Só que agora ele tá crescendo, ele tá aprontando todas aqui. Aí eu ia dar pra adoção, mas eu achei ele tão bonitinho. Meus gatos adotaram ele também, né, como filho, que eu acabei ficando com ele. Mas ele tá aprontando todas aqui. Olha que bonitinho, gente. Ele chama Arnaldo. Agora é o Romero, o Arthur e o Arnaldo. Mano, vamos voltar aqui pro vídeo, né? Se o Arnaldo deixar. Fica quietinho, tá? Aí, gente, então, como eu tava falando, nesse primeiro ano, eu fiz 126 acertos só, então esperei Natal e Ano Novo e comecei a estudar, voltei a estudar aí num ritmo um pouco mais devagar, né? Voltei a estudar aos poucos, porém eu já tinha voltado, e assim que saiu a nota, né, eu fui pra lista de espera, mas eu vi que eu realmente não tinha conseguido, e aí, né, fui aumentando gradativamente as horas de estudo, as horas médias líquidas, né, que eu controlava pelo aprovado. Já nos 2 anos seguintes, nos 2 Enem seguintes, o 2020 e o 2021, responsável pela minha aprovação, eu não peguei para estudar de imediato, eu esperei a nota. Por quê? No Enem 2020, eu tinha feito, se eu não me engano, 140 acertos, 141, alguma coisa assim, não me recordo ao certo, tem vídeo falando sobre isso. Eu tinha feito 141 acertos, então eu tava crente que eu ia conseguir, eu já tava assim, confiante que eu ia conseguir, então eu dei uma relaxada, né, e só voltei a estudar mesmo depois que saiu a nota do SISU. E aí você pode me perguntar, Mari, você recomenda então que eu faça isso? Então, gente, não sei. Eu acho que se eu tivesse na disputa de novo, né, eu não teria feito isso. Eu teria começado a estudar antes, pelo menos um pouco, sabe? Pelo menos assim, lendo todo dia, sabe? Voltando aí gradativamente, estudando algumas coisas assim que eu gosto, indo devagar, mas indo um pouquinho todo dia, sabe? Porque o recomeço, né, o voltar, ainda mais quanto mais tempo você tá parado, mais difícil de voltar. Inclusive, eu vou gravar um vídeo depois, né, desse, falando aí como recomeçar, né? Tanto para você que fez o Enem e tá parado há muito tempo, quanto para você que já terminou o ensino médio há um tempão, né? No meu caso aí eu tinha 15 anos quase que eu tinha terminado o ensino médio. Então, como esse recomeço aí pode ser difícil, né? E eu vou dar algumas dicas aí para como ajudar nesse processo. Mas eu vou falar em outro vídeo para isso não ficar extenso. Então, se eu pudesse voltar atrás, né, eu acho que eu voltaria a estudar antes, sabe? Eu não esperaria tanto tempo, não ficaria tanto assim, ah, não, fiz 140 acertos, então eu acho que tá tranquilo, pode ser que eu passe, eu não faria isso de novo, porque eu acho assim, medicina é uma fila, pelo que eu percebi. As pessoas vão entrando, né, cada um tem o seu ritmo, o seu processo, mas assim, é uma fila, uma só hora vai chegar, né? Eu não sei quando, mas ela vai chegar. Então, quanto mais você fica parado, mais vai demorar a chegar, entende? Então eu não esperaria tanto igual eu esperei. A mesma coisa no Enem 2021, né? O Enem responsável pela minha aprovação, o Enem 2021, eu já tinha feito aí 150 acertos, se eu não me engano também, foi por aí. 150, 151, alguma coisa assim. Então eu tava assim, ah não é possível, dessa vez eu vou passar. E eu também relaxei, né? Não voltei a estudar de imediato, esperei a nota do Enem.
esperei o SISU, né? E aí eu não tinha passado, e aí foi muito doloroso o processo, sabe? Foi muito difícil recomeçar, e inclusive assim, eu fiquei agarrada, né? Eu só fui passar no SISU 2, eu voltei a estudar, sabe? Lá pra abril, se eu não me engano, assim, já tinha passado aí uns 3, 4 meses desde o início do ano, né? E isso não foi bom, porque assim, acabou que depois deu tudo certo, né? Eu acabei sendo aprovada, graças a Deus, mas... Sem dúvida, sim, você acaba esquecendo muita coisa, sabe? Você acaba perdendo o ritmo. Eu acho que não é nem esquecer, é perder o ritmo. Então, esse perder o ritmo aí, né, te dá um desânimo muito grande, né? E é muito difícil recomeçar. Mas, assim, é esse o conselho que eu dou pra vocês, né? Se eu puder ajudar de alguma forma, né? Dá uma olhada aí mais ou menos no número de acertos que você fez e na universidade que você quer, né? Ah, Mari, eu posso jogar pro Brasil inteiro. Eu tô assim, deixa a vida me levar, eu posso, tem cota, posso na Ampla, posso em qualquer universidade. Isso aí aumenta muito as suas chances. Mas se você quer uma universidade específica, né? Dá uma olhadinha, assim, em quantos acertos, nas notas de corte dos anos anteriores, para você ter mais ou menos um parâmetro aí e ver se realmente seria adequado você voltar agora ou você esperar mais um pouco. Mas ainda que você julgue que você tenha ido bem, como eu falei, o Enem e o SISU são muito imprevisíveis. Então, assim, tenta voltar aos poucos, sabe? Tenta ver filmes, ler um pouquinho diariamente, mesmo que seja, assim, fora da matéria, né? Conteúdo, um livro normal, só para você adquirir aí o hábito de leitura novamente. Tenta diminuir um pouco o celular e a utilização das redes sociais, porque eu percebi ao longo do tempo que isso acaba deixando a nossa capacidade de raciocínio, assim, e a nossa agilidade cognitiva um pouco prejudicada, sabe? Não sei se vocês percebem isso, mas eu percebia. Tenta, sei lá, pegar um pouquinho de exercício de matemática para fazer todo dia, sabe? Enfim, vai voltando aos pouquinhos, mas não fica de tudo parada, né? Pelo menos não fica assim totalmente parada, só mexendo no celular, acordando tarde, com maus hábitos, que depois vai ser muito difícil aí você estabelecer bons hábitos de novo para estudo. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, né, vocês sabem, vocês podem me escrever, eu, na medida do possível, tento responder todo mundo. Se você também curte aí acompanhar a rotina de estudante de medicina, me segue lá no Insta, é @antunesma. E se eu te ajudei de alguma forma, ou se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Tchau!